O céu e o inferno, justiça divina, segundo o Espiritismo. Há duas partes distintas na lei de Moisés. A lei de Deus, propriamente dita, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil, ou disciplinar, apropriada aos costumes e caráter do povo. Uma dessas leis é invariável, ao passo que a outra se modifica com o tempo, e a ninguém ocorre que possamos ser governados pelos mesmos meios, porque eram os judeus no deserto, e tampouco que os capitulares de Carlos Magno se moldem à França do século XIX. Ou seja, todas as épocas, todos os povos têm um padrão de governo, têm um padrão de orientação do povo por parte dos seus governantes. Isso nós temos que procurar entender que em cada época vai ter essa orientação, em cada época vai ter um meio de gerenciar o povo. E na lei de Moisés, a lei mosaica, temos a lei divina, propriamente dita, promulgada no Monte Sinai, que ela é uma lei praticamente universal, e tem a lei que ele usou para abrandar os costumes da época, para disciplinar o povo. E ali, logicamente, que ele tinha que usar regras e leis adequadas àquela situação, àquele momento. Passado o tempo, nós então conseguimos entender que as coisas tinham que ser modificadas, que as coisas tinham que ser reavaliadas e reestruturadas segundo aquilo que nós precisamos estabelecer como padrão para a nossa conduta, ou para nos orientar às nossas condutas. Quem pensaria hoje, por exemplo, em reviver este artigo da lei mosaica? Se um boi escornar um homem ou mulher, que disso morram, seja o boi apedrejado e ninguém coma da sua carne, mas o dono do boi será julgado inocente. Êxodo capítulo 21, versículo 28 e seguintes. Ou seja, aqui ele está mostrando que os bois que não são muito domáveis, não são muito amigáveis, não é bem visto dentro de uma comunidade. Porque existe boi que é manso, você vai lá, bota a mão nele, e existe boi que não gosta nem que o ser humano se aproxime dele. Então, os donos teriam sua responsabilidade. Mas a responsabilidade, ele seria inocente perante a lei, mas o boi deveria ser dizimado, apedrada, e ninguém comer daquela carne. Ou seja, se o seu boi ainda está muito indômato, está muito feroz, você não conseguiu dominar ele, amansá-lo, é melhor que você mate ele antes para comer do que esperar que ele dê uma chifrada em alguém para que aconteça, você tem que jogar ele fora. Ou seja, a lei ia sendo colocando para as pessoas, para eles ponderarem. Se até hoje é difícil convivermos em condomínio, imagine naquela época como que as pessoas agiam para viver dentro de uma sociedade. Este artigo, que nos parece tão absurdo, não tinha, no entanto, outro objetivo que o de punir o boi e inocentar o dono, equivalendo simplesmente à confiscação do animal, causa do acidente, para obrigar o proprietário a maior vigilância. É o que a gente explicou antes, antecipamos o que estava escrito aqui. Então, o dono tinha que ter os devidos cuidados. Hoje, se você tiver um pitbull e ele agredir e atacar alguém, você também será responsabilizado criminalmente. E o pitbull não. Às vezes, dependendo da situação, aconselha-se sacrificar o animal. E como nós brasileiros não comemos carne de animal, ele é descartado. Isso em alguns casos, né? A perda do boi era a punição que devia ser bem sensível para um povo de pastores, a ponto de dispensar outra qualquer. Entretanto, essa perda ninguém aproveitava, por ser proibido comer a carne. Outros artigos prescrevem o caso em que o proprietário é responsável. Ou seja, ele tinha que criar leis, ele tinha que criar regras, que estabelecer limites. E ele foi fazendo isso, ele fazia isso muito bem, que ele era um grande legislador. Tudo tinha a sua razão de ser na legislação de Moisés, uma vez que ela prevê em seus mínimos detalhes, mas a forma, bem como o fundo, adaptavam-se às circunstâncias ocasionais. Se Moisés voltasse em nossos dias,
para legislar sobre uma nação civilizada, de certo, não lhe daria um código igual ao dos hebreus. É importante nós entendermos que cada época tem o seu motivo de ser. Moisés, naquele momento, naquela época, naquela situação, ele tinha que adotar aquele código de leis, aquelas regras, aquelas normas. Hoje, como ele diz aqui, se ele reencarnar entre nós, provavelmente não agiria daquela forma, não tomaria aquelas atitudes ou aquelas regras. Isso é importante que nós entendamos, porque cada momento, em cada época, tem os seus fatores preponderantes que devem ser seguidos e outros que devem ser revistos e outros até mesmo revogados. E assim, com as bênçãos de Jesus, nós vamos aprendendo a decifrar um pouco mais o Velho Testamento, principalmente as leis mosaicas, para melhor convivermos com a nossa atualidade, com as regras atuais.